Enoque provavelmente foi o primeiro abduzido consciente do mundo. Os livros proibidos de Enoque. Isso. Tá, então que tem o nome de apócrifos. É isso? Eles são pseudoepígrafos, que chamam, né? Que são pseudoepígrafos, são livros que não são feitos por quem leva o nome do livro. Nenhum dos 3 livros de Enoque conhecidos foi feito pelo Enoque. Foram feitos milhares de anos depois de Enoque, contando a história de Enoque. Mas se você pensar, pegar a Bíblia, Deuteronômio, por exemplo, o 5º livro da Bíblia, lá, o último livro da Torá, do Pentateuco, que é de Moisés, o livro. Não foi Moisés que escreveu. Ele já tinha parte de Deuteronômio, ele já tinha até morrido. Ele é um livro que a autoria é de uma pessoa, mas fala sobre outra. Então esses livros são narrativas sobre Enoque, né? São 3 os livros de Enoque que se conhecem hoje. A gente vai falar um pouquinho dos 3 aqui. E são livros muito controversos e assim, é ufologia pura. Por isso que também estão fora de alguns contextos religiosos estabelecidos. Porque os dogmas vão pelo ralo. E se chama de Enoque 1, ele faz parte da Bíblia Etíope, da Igreja Ortodoxa Cristã da Etiópia. Porém, ele continua sendo um livro sobre Enoque, escrito sobre outros. Ele faz parte dessa Bíblia e só chegou ao conhecimento aqui do Ocidente. Tudo que eu for falar aqui é no contexto do mundo ocidental, do Levante, ali de Israel, Turquia, para a Europa e Américas. Porque enquanto isso estava acontecendo aqui, no Oriente acontecia uma coisa completamente diferente. Então foi só no final do século XVII que pesquisadores lá, europeus que foram Europa dentro para ver achados arqueológicos, que eles tiveram acesso na Etiópia a essa Bíblia etíope ortodoxa, que é escrita numa linguagem, num idioma que chama Ge'ez, e eles descobriram o livro de Enoque e conseguiram traduzir. Aí tem várias traduções, eu trouxe até o nome do livro que eu li, é uma versão em inglês, obviamente, não tenho a menor ideia do que nem se fala bom dia em inglês. E aí veio para o mundo ocidental esse livro, o Enoque 1, que é o etíope. Você tem o Enoque 2, que é uma versão que só salvou um texto em eslavo antigo, mas não está em nenhum cânone oficial de religiões. E você tem o Enoque 3, que é hebraico, e faz parte da Cabala, dos estudos herméticos aí dos Maimônides, esses grandes estudiosos da Cabala, né? Quem foi exatamente Enoque? Enoque provavelmente foi o primeiro abduzido consciente do mundo. Abduzido consciente? Que a gente chama de contato imediato, tem aí também no livro, de 5º grau. Uhum. Porque Enoque, ele era avisado até das abduções dele. Tem uma vez que ele foi abduzido com 1 ano de antecedência para ele avisar a família dele e falar, avisa já a sua família que você vai ficar um tempão fora. Você não vai perceber isso como, olha a física entrando aí, você não vai perceber isso como um tempo muito longo. Mas quando você voltar, vai ter passado mais tempo. Então ele foi o primeiro abduzido consciente aí, que seria na escala Heineck mais 2, né? Porque a escala Heineck só vai até contato imediato 3º grau. Ele teria sido um primeiro abduzido aí de 5º grau planeta, né? Vocês têm nessa imagem ali escrito Machafa Enoch, que é o nome do Enoque, e em cima escrito em Ge'ez, como se fala o nome dele. E embaixo escrito em hebraico, que é o Sefer Hanok. Então vocês veem aí nessa escala genealógica, Enoque é um descendente de Adão, 7 gerações depois. Enoque é bisavô de Noé. E aí você vai 9 gerações, aí você chega em Abraão. Qual que era a religião de Enoque? Enoque está muito longe? Então vamos lá. Qual que era a religião de Noé? Aí o pessoal fala assim, eles eram judeus, né? Eram hebreus. Não, não eram. Não existia. O judaísmo, os hebreus, começou com Abraão, 20 gerações depois de Adão. E o que chama a atenção também nessa árvore genealógica, a gente discute isso muito e não se chega a nenhuma conclusão, o tempo de vida que essas, vou chamar de pessoas, tiveram aqui na Terra. Vocês veem aí, do ladinho de cada nome, o quanto essas pessoas viveram. 900 anos em média. Depois de Noé, começou a cair pouquinho. O pessoal começou a viver um pouquinho menos. Noé viveu 950 é. anos. Mas será que o ano não era contado de uma forma diferente? Aí é que tá. E outra pergunta que você faz, tá bom, vamos supor que Noé viveu lá os 900 anos dele. Como é que se vive 900 anos?
anos, você é um velho de 900 anos, você continua tendo uma infância de 14 anos, uma juventude até os 30, uma velhice até os 60, e depois o que acontece? Como é que se envelhece até 900 anos? É um bom ponto. Então... Porque, então, digamos, a adolescência seria, pelo menos aqui, com 300 anos. ia ser muito bom. Não é isso? Mas... Adolescência até o jovem adulto. 300 Sim, anos. mas não é o caso, porque na Bíblia mesmo, no livro de Gênesis, ele explica que todos esses... Você vê que é uma árvore genealógica. Adão foi pai de Sete, Sete pai de Enós. Aí fala a idade que eles foram pais. Foi pai com 150 anos. Foi pai com 75 anos. Foi pai com 214 anos. Então, já não é... Tá certo que tem adolescente que dá pra ser pai, né? Poucos. Não, mas tá, então, mas isso aqui pode ser só, de novo, eu acho que talvez seja só a forma como eles... Isso é fonte de debate, assim, desde... Eterna, né? Desde sempre, eterno. O fato é que vocês reparam que o Enoque viveu muito menos. Porque Enoque, ele não morreu. Tem 3 personagens na Bíblia que não morreram. Enoque, Elias e Ezequiel. E Enoque, aos 365 anos de vida, termina a existência dele aqui na Terra em Gênesis 5, né, da Bíblia comum, da Bíblia Vulgata. Porque o Enoque, ele é pouquíssimo citado na Bíblia. Ele é importantíssimo, que até nos evangelhos que fazem parte do Novo Testamento ele é citado. Só 3 vezes. E os textos dele não estão nesses cânones oficiais, né? Em Gênesis 5, 21 a 24, fala o seguinte: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém, ou seja, foi pai de Matusalém aos 75 anos de idade. Andou Enoque com Deus. Aqui tem um grande problema de tradução da Vulgata. Quando fala andou com Deus, na versão original, eles falam que andou com Elohim. Elohim é uma palavra plural em hebraico. Não só é um substantivo plural, como é um substantivo que exige verbo para plural, né? É errado. O Elohim, ele significa os poderosos, os que têm poder. Então pode dizer que ele andou com os poderosos, e depois que ele gerou Matusalém, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, ou seja, andou com os Elohim, com os poderosos do céu, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Ou seja, ele foi levado pelos Elohim, né? É uma tradução que faz toda a diferença, né? Ele não andou com Deus. Existe, na versão eslava, a gente vai falar dos 10 céus que o Enoque visitou, até chegar em Deus. Inclusive, Enoque é uma figura tão controversa nas tribunas de conversas religiosas, principalmente cristãs, que há correntes que dizem que espiritualmente ele está acima de Jesus. Que Jesus senta ao lado do trono, ao lado direito do trono de Deus. Mas é como se Enoque tivesse encostado, assim, sabe, no trono de Deus. Uhum. Os relatos de Enoque, das visitas dele e da intimidade e até da reverência que Deus tem com ele, são fustigantes, assim, são bem questionadores, né? Falando, nossa, realmente, como é que pode um ser... ele era um homem muito do bem, eu falei da idade dele, mas quando que ele teria nascido? 3.378 anos antes de Cristo, tá? Então são mais de 5.382 anos hoje, né? Então, quando as pirâmides foram construídas 1000 anos depois de Enoque. Ele foi um homem muito bom e teve toda essa interação com anjos, e esses Elohim, eles não... o Elohim, ele não é Deus, como eu falei, é um plural. São os poderosos. Seriam deuses. Seriam os deuses. Na linguagem que eles... Nomear um grupo de seres de deuses. Isso. Aqueles com poder. Exatamente. Então nós estamos falando de mais de 5.000 anos atrás. Mas vamos falar dos nossos tataravós 120 anos atrás. Mostre um celular para o seu tataravô 120 anos atrás e pergunte para ele o que é isso. Ele vai falar, eu não sei, é uma pedra com um vidro, eu não sei, é uma borracha. Ele não vai saber ele não vai ter referência. Então, os relatos de Enoque, eles são baseados na realidade dele referencial, que é tanto limitada quanto no vocabulário, que ele não sabia falar foguete, porque não existia conceito de foguete, é uma palavra que não existe. Quando Colombo chegou aqui nas Américas, no Caribe, depois ele foi interagir com os indígenas, e os indígenas contaram para ele que quando eles viram as naus de Colombo, eles acharam que eram montanhas com nuvens em cima se deslocando em direção à praia. Montanhas com nuvens. E quando encostaram na praia, que essas montanhas abriram a boca e desceram homens fedidos, sem dente e hirsudos de lá. O cara tava 3, 4 meses num bar, né? Imagina o estado do cara, né? E então eles não tinham referência. Para eles era uma montanha com nuvem em cima que se deslocava
Então essas narrativas antigas, elas têm que sempre ser levadas em consideração a realidade do narrador. O ponto de vista de interpretação e entendimento daquele que vê dentro do seu próprio contexto. Isso. O vocabulário que ele tem. Vou falar um pouquinho de Ezequiel, que ele não sabe descrever um negócio que é hélice. Ele fala que são asas que giram, uma asa contra a outra que gira. São hélices. É um helicóptero. Então ele descreve do jeito que ele consegue, né? Esse é eu tenho a tradução original, né? Esse é um livro de 2004, que eu li recentemente, esse na verdade de 2022, né? Que é o livro do primeiro Enoque, a tradução dele inteiro, do George Nickelburg. Não é difícil achar em sebo, tá? Esse é As Chaves de Enoque. É um outro livro muito interessante. Esse você encontra novo e encontra em sebo também. Ele é muito legal. Ele é um livro que ele foi escrito em 1973. O autor, ele trabalhou, depois de escrever o livro, ele ficou conhecido nos Estados Unidos e ele foi chamado para trabalhar nos projetos secretos da NASA. Ele trabalhou numa contratada da NASA, numa empreiteira da NASA de projetos, né, secretos, como aquela Skunk Works ou a DARPA, né? E ele trabalhou lá nos anos 80, né? Eles ficaram impressionados, aí eles chamam todas essas pessoas que têm esses relatos mais complicados, que ele trata em detalhes, né? Ele fala do livro 1 de Enoque, né? O primeiro que eu mostrei para vocês, ele também vai falar do Enoque etíope, e esse do Hurtak também fala. O Enoque eslavo e o Enoque em hebreu, eu nunca li nenhuma tradução, só vi fragmentos. A gente tem que conhecer o todo, mas eu tô, provavelmente como todo mundo aqui, eu também tenho muito o que estudar, e eu tô seguindo nesse caminho aí de procurar. Quem estuda a fundo aí Cabalá, vai ter esse encontro com o Enoque lá na Cabalá também. O Enoque era de onde, exatamente? De qual região? Tá. O Enoque... O mundo. Onde se passou essa história toda? O Enoque era da região de onde fica Israel, Síria, assim, puxadinho até o Iraque, né? Que a gente chama de Levante. Ele era dessa região. Quando que começa a história de Enoque, exatamente? Os livros de Enoque, eles foram todos escritos no século III, ou seja, no ano 300 a.C. ao ano 100 a.C. aproximadamente. Então você vê que eles foram escritos, houve a tradição oral que contava a história de Enoque, um pergaminho aqui, um pergaminho ali, mas em compilação como livros, 3.000 anos depois do arrebatamento dele, né? Os livros de Enoque a gente chama de livros da tradição apocalíptica judaica, né? Isso não quer dizer apocalipse aí, no caso, não é fim do mundo, né? Apocalipse quer dizer um livro de revelações, e fala assim de fim do mundo em alguns casos. Ele é considerado um livro das tradições apocalípticas judaicas. E aí a versão acabou indo para a Etiópia, é uma versão que só foi descoberta pelo mundo ocidental, eu falei, no século XVII. Aí depois fizeram várias traduções, inclusive a que eu citei aqui, que eu já li, né? Por que, afinal de contas, os livros de Enoque foram excluídos da Bíblia? Não foi só da Bíblia que foi excluído, tá? Não foi excluído. A única Bíblia que os textos de Enoque não foram excluídos é a Bíblia etíope, que é da Igreja Cristã Ortodoxa Etíope, que usa o livro até hoje. A nossa Bíblia, que é considerada a Vulgata, Enoque é citada só em 3 passagens. Eu falei, Gênesis, que eu li aquele trecho, né? Eu tenho o trechinho aqui de Hebreus, né, que fala exatamente aqui a mesma coisa, Hebreus 11:5. E no Novo Testamento é citado só na Epístola de Judas. Então, o que acontece? Aqui, quando você fala que no Novo Testamento Tadeu cita o livro de Enoque, você vê a importância que tem o livro de Enoque. Porque ele é citado como uma fonte no Evangelho. Só que essa fonte não está mais nem no Velho Testamento, que é onde deveria estar, e nem nos evangelhos. Porque quando chegou no concílio de Nicéia, no quarto século, lá que Constantino se converteu ao cristianismo, né? Inclusive no livro Sirianos eu tenho um relato que eu ponho aí, que a conversão de Constantino ao cristianismo foi amparada por sirianos, né? Que foram sirianos que falaram para ele, vai lá fora, que você vai ver um símbolo no céu, você desenha esse símbolo nos seus escudos, que o símbolo é o Shi e o Ro, né? As primeiras letras da palavra Cristo em grego. Pinta no escudo dos seus guerreiros que você vai virar imperador, porque você vai vencer a batalha. E os relatos que a gente tem, que simplesmente o símbolo que apareceu no céu era a parte de baixo de um disco voador que tinha esse desenho. Ele foi lá e venceu a guerra. E aí ele se converteu,
se converteu ao cristianismo por vários motivos, por motivos financeiros. Os cristãos eram grandes pagadores de impostos, para pacificar um pouco, para acabar um pouco com a perseguição do cristianismo. E eu acredito também um pouco por religiosidade. Eu acho que ele aceitou o cristianismo como verdade e transformou na religião oficial do Império Romano. Só que ele falou, tá bom, a religião oficial, legal. Só que pera aí, o que vai estar escrito no livro oficial agora dessa religião aqui? Vamos ver o que interessa pra gente. Ih, caramba, tem esse livro aqui que fala de o cara teve na frente de Deus. O cara anda com Deus? Não. Só Jesus anda com Deus. Mas como é que pode? O cara é levado e não morreu? Não existe. E esses como que é uma carruagem de fogo? Corta isso. Cortaram. Você acha que o problema foi o fato dos textos colocarem Enoque acima de Jesus? Você acha que esse é um dos problemas. O outro problema, eu acho que é essa é a realidade das viagens dele, que ele descreve o sistema solar, ele descreve estrelas, muito embora Enoque achasse que a Terra não fosse uma esfera. Ele achava que a Terra era uma superfície coberta por uma redoma, e quando ele foi para os outros céus, que aí ele teve acesso a ver outros sóis, milhares de estrelas e tudo mais. Isso 4.500 anos antes de Copérnico escrever a Revolução das Órbitas Celestiais lá, em que falava, que também foi perseguido por causa disso. Assim como Kepler foi perseguido porque escreveu lá a Harmonia do Mundo, e Galileu também foi perseguido porque falou que a Terra não era o centro de tudo, né? Lá nos diálogos sobre os grandes sistemas do universo. Finalzinho do século XVI, começo do século XVII, esses três personagens aqui, já na Europa. E na tradição judaica também, que esse livro poderia estar no Velho Testamento, dada a importância de Enoque, de Adão e até Abraão ser um descendente dele, e o cara andar com Deus e o cara ter todas as experiências, eles também cortaram pelo mesmo motivo. E por um motivo adicional, porque foi com Enoque que se criou a frase aguardemos a vinda do homem, do Filho do Homem. E o Filho do Homem é o Messias. E o judaísmo ainda está aguardando o Messias, né? E muito menos aceita Jesus como Messias, né? E Enoque também é citado na tradição islã, né? Chama ele de Idris, que andou com Deus, mas é no mesmo contexto super limitado do judaísmo. Qual que é a frase? Então repete ela. Que aguardemos a vinda do Filho do Homem. E seria Jesus. Seria um Messias. Para uns cristãos, esse termo é usado constantemente no Novo Testamento, o Filho do Homem, né? Jesus é o Filho do Homem, né? Jesus é o Filho de Deus. Para os judeus, essa é a parte que mais pega no texto aí, né? Para os cristãos seria uma equivalência, até uma superioridade de Enoque, porque se você lendo os textos, você vê que Enoque não deixa por menos, não. Ele é assim, o bacana mesmo, o que ele faz, a reverência dos anjos, que para mim não são anjos, né? Para mim são extraterrestres mesmo que vieram, porque anjos são criaturas que foram criadas direto por Deus. Extraterrestres são criaturas como nós, que habitam outras dimensões, outros planetas, são seres que nascem de algo. A gente vai costurar tudo isso do nascer de algo aos anjos, quer dizer, ele fala dos arcanjos. Os arcanjos, eles foram criados por Deus, eles não nasceram de nada. É diferente de um extraterrestre, assim como os 200 anjos caídos que vieram para cá, que interagiram sexualmente com as mulheres humanas e tiveram os filhos gigantes, os Nephilim, né? Um anjo não faz isso, porque um anjo é um ente espiritual, ele não se reproduz, não tem sexo, né? Ele não é homem, ele não é mulher. Então ele está colocando aqui, então, que existia nestes textos, então, uma questão aí que colocava Enoque como sendo uma entidade, um ser de nível até superior a Jesus. Isso. E isso é algo extremamente polêmico, extremamente difícil, inclusive para live. Eu já vi tem gente que quando você falou isso, a pessoa falou, não, para mim não dá, já vou sair, maior que Jesus não existe. Ele não é o nosso convidado que está falando. Não sou eu não. Ele está só reproduzindo os conhecimentos destes textos de mais de 5.000 anos. Isto está escrito nestes textos. Ele está explicando o porquê são tão polêmicos e o porquê estes textos foram excluídos da Bíblia. Faz total sentido. Se tem pessoas que estão se incomodando agora no chat, estão, eu nunca mais vejo esse canal, estão não façam isso não, porque, para falar a verdade, nem eu acho. Eu me considero cristão, mas eu não tenho religião. E essa é uma narrativa, porque quando você lê as traduções desse livro
Enoque 1, você vê que, eu acabei de falar que ele, assim, ele é super cabotino, O que é cabotino? Cabotino, ele é orgulhoso de si. O Enoque. O Enoque. Tá. Ele é um homem bom, um homem justo, né, que foi escolhido justamente para estar perto de Deus por causa disso, né, para visitar, para ter acesso a Deus por causa disso. Mas ele é nascido daqui, ele é descendente de uma criação que a gente pode até entrar nos Anunnaki, da Suméria, porque lá a Suméria ainda antes, a civilização suméria, como civilização, digamos que é 700 anos antes de Enoque nascer. Como império, bem depois, 1000 anos depois que Enoque nasceu, mas como civilização, né? E eles dão os relatos que eles criaram uma raça adâmica, né? Que eles falam de Adamo, e daí em diante não era o primeiro homem do mundo. Tanto que Adão, quando saiu do paraíso, né? Num contexto meio alegórico isso, ele saiu e foi para uma cidade. Logo que ele saiu do paraíso, tinha uma cidade com pessoas lá, então ele não era o único ser, né? E Enoque descende dessa criação estelar, ele era um híbrido. Enoque era um híbrido. 10 gerações depois de Adão, mas continuou sendo um híbrido. Talvez por isso que esses controversos 900 anos, 700 anos. Então, até Abraão, que morreu jovem, né, com 175 anos, pro contexto desses seres todos, né? E que eu estava falando da religião deles. Nem Enoque e nem Noé eram judeus, porque não existia o judaísmo ainda. O judaísmo nasce com Abraão, né? Abraão que é 9 gerações depois de Noé. As pessoas que costumam datar o planeta Terra com apenas 6.000 anos, é por conta dessa árvore genealógica, é por conta dessa... Não. Você soma as idades de todos? Não, você não soma porque Adão morreu com 930, mas ele foi pai de Sete quando ele tinha 125 anos. Ah, tá. Então eles conviveram, existe toda uma colidência de datas onde eles viveram aí, né? Então não é 931 mais 930 o outro, né? Então aqui você teve tetraneto que conviveu com tetravô. Claro, com certeza. Né? É igual qualquer ser humano que você tem pais e filhos convivendo juntos, obviamente. Essa datação que você falou é uma datação hebraica, né, dos judeus, da data de criação do mundo. Que é onde está o calendário judaico, que se eu não me engano está no 5.777, uma coisa assim. É de lá que vem essa origem de datação, né? O judaísmo começa com Abraão. Isso. Bem depois de Enoque. Isso, bem depois de Enoque. Então, Tá por bom. isso que assim, Enoque não era um judeu, ele era um crente temente a Deus, mas não era judeu ainda, porque não existia o judaísmo. Tá bom, tá, legal. Então agora vamos partir para a parte ufológica. Tá. Para a gente entender exatamente onde que está a ufologia que todos falam, porque as pessoas acham que os livros de Enoque foram excluídos e foram banidos ou foram proibidos por conta das revelações ufológicas de vida alienígena extraterrestre. Só que o que eu vejo, né? Eu vejo que isso não é um problema. Você tratar de seres que vieram do céu, de naves, de luzes. Por quê? Porque tudo dentro da linguagem da época se transforma num arquétipo. Então uma luz no céu pode ser simplesmente a estrela de Belém. Não é verdade? Pode falar de estrela de Belém também aqui, embora não seja de Enoque. A estrela de Belém, o que é? A estrela de Belém a gente interpreta que é uma nave. Chico Xavier falou, Chico Xavier muito constrangido, assim, falando, pessoal, que jeito do Chico Xavier, né? Falava, vocês já cogitaram a possibilidade de a estrela de Belém ser uma nave espacial? E vocês já cogitaram a possibilidade de os 3 reis magos serem 3 seres alienígenas que vieram visitar Jesus e proteger Jesus e ver se estava tudo certo?